Lucas, eu já sou avançado, já tenho clientes, já estou trabalhando nisso há bastante tempo. Por onde eu começo? Eu recebo essa pergunta com bastante frequência, muito provavelmente pelo fato de que a gente tem dois grandes grupos de pessoas aqui dentro do Bootcamp. A gente tem um grupo de pessoas que são as pessoas que estão começando do zero, que não tem nenhum conhecimento, que nunca abriram um gerenciador de anúncios na vida, que não tem absolutamente nenhuma experiência com marketing, nem teórica e muito menos prática. E a gente tem um outro grupo de pessoas que são aquelas pessoas que já têm algum tipo de experiência, seja ela prática, seja ela somente teórica. Então aqui eu estou falando daquela pessoa que já fez vários cursos, que sabe subir uma campanha, que sabe como as ferramentas funcionam, que entende um pouco de como que o marketing digital funciona, que já tem inclusive algumas pré-concepções sobre algumas coisas, já tem alguns conceitos pré-estabelecidos sobre alguns assuntos. E eu estou também incluindo as pessoas que já têm experiência prática, que já estudaram, que já fizeram vários cursos, que já viram várias coisas teóricas, ou que até não fizeram cursos, mas que já têm experiência prática, já estão trabalhando, seja trabalhando dentro de uma agência, seja prestando serviço, trabalhando individualmente, já tem os seus clientes ativos ali. Nesse segundo grupo eu estou falando dessas pessoas e é exatamente com você que está nesse segundo grupo que eu quero falar agora. Se você é do primeiro, também não tem problema você estar aqui, porque você vai ter alguns conselhos importantes também. Então presta atenção no que eu vou te dizer, porque essa aula é muito importante. Primeiro de tudo, você que está no segundo grupo, você que já tem algum certo tipo de experiência, entenda que você está entrando num universo completamente diferente de tudo que te ensinaram até agora. Ele vai contra muitas das coisas que te ensinaram. E você provavelmente deve ter percebido isso no meu conteúdo gratuito. Você viu que muitas das afirmações que eu faço, elas são controversas considerando o senso comum. Como, por exemplo, a afirmação de que você não precisa começar trabalhando de graça para adquirir experiência. Você pode se formar dentro de uma metodologia sólida, desenvolver habilidades e prestar um serviço recebendo um valor justo por ele desde o início. Uma outra afirmação bastante controversa que eu faço, mas que pela própria lógica natural das coisas e pelo próprio contexto e pela própria experiência que a gente tem olhando para projetos não só nossos, mas de outras pessoas também, é uma afirmação absolutamente verdadeira. Ela vai na contramão de tudo que dizem, mas ela é absolutamente verdadeira. Que é a afirmação de que vender somente tráfego pago para empresas no geral, para empresas tradicionais, para uma loja de roupas da tua cidade, para uma clínica de estética da tua cidade, para um negócio que ainda não tem todas as outras etapas desse fluxo de vendas muito bem estabelecidas, muito bem estruturadas, não vai funcionar. Vai dar dor de cabeça para você e vai dar dor de cabeça para o cliente, porque o cliente não vai ter o resultado esperado. Isso não vai ser culpa sua, porque você prometeu só tráfego para ele, você vai estar cumprindo a sua função, só que se o dinheiro não cai no bolso do teu cliente, ele deixa de cair no teu e todo mundo sai perdendo nessa história. A gente não precisa ir muito longe para ver vários casos como esse. Se tu entrar em qualquer comunidade de tráfego no Facebook, todo santo dia tu vai ver alguém reclamando. E muitas vezes com aquele ar de superioridade, né? Nossa, olha como eu sou bonzão. Perdi um cliente porque gerei muito resultado para ele. No fim das contas, todo mundo sai perdendo nessa história. O cliente não tem o resultado que ele queria ter com o trabalho, não por culpa do profissional, mas porque o cliente ele não tinha as outras pontas muito bem estabelecidas, os outros pontos de contato da jornada bem estruturados. Ele também não tinha habilidade técnica para organizar tudo isso em tempo hábil. O profissional também não fez isso, porque o combinado dele era fazer somente o tráfego, e aí ele perdeu o cliente deixou de ter o resultado, todo mundo sai perdendo nessa história. Só que vender só tráfego pago é senso comum no nosso mercado. Existem vários infoprodutores, inclusive os maiores, né, em número de seguidores, os maiores dizem que tá tudo bem você vender só tráfego pago e que você vai ser muito bem sucedido vendendo só tráfego pago. E essa é mais uma afirmação controversa que eu faço no meu conteúdo gratuito, que é o conteúdo que te trouxe até aqui. E eu poderia citar várias outras afirmações, mas o ponto é, você está entrando em um universo completamente diferente do universo no qual você estava há pouco tempo atrás. E esse universo ele não pode ser compreendido pulando etapas. Você vai precisar seguir o processo, você vai precisar seguir o passo a passo. E eu te digo mais, enquanto tu estiver procurando atalhos, enquanto tu estiver tentando pular etapas, tu vai demorar mais para chegar no resultado que tu almeja do que se tu estivesse seguindo o processo, porque o processo ele não é longo. O processo ele é sistemático, ele pode ser feito em 45, 60, 90 dias. A depender do tempo que tu consegue dedicar diariamente, tu consegue seguir todo o projeto do Bootcamp em 45 dias. Então, simplesmente não vale a pena pular etapas, porque tu vai levar muito mais tempo do que esses 45 dias para conseguir dominar tudo que tu vai dominar no Bootcamp ao longo desses 45 dias, se tu efetivamente seguir o plano. E eu vou te dar mais um exemplo para tu entender. Esse exemplo, na verdade, é a minha própria história. Eu vou pegar o meu contexto há alguns anos atrás e eu vou te mostrar como que, para mim, eu também precisaria seguir todo o Bootcamp mesmo que eu já estivesse faturando 30 mil por mês trabalhando sozinho. Há um bom tempo atrás, quando eu ainda trabalhava sozinho, quando eu ainda não tinha contratado pessoas, expandido a minha agência, eu alcancei um faturamento máximo de 30 mil por mês.
Eu atendia ali por volta de 20 clientes. Eu prestava um serviço muito diferente do serviço que a gente presta hoje. Era um serviço mais voltado para redes sociais, produção de conteúdo. Era uma venda através da rede social. Era muito aquela pegada do social media que já vende o trabalho dele como um trabalho cujo objetivo final é aumentar o faturamento, só que não é um trabalho que controla todas as alavancas do aumento de faturamento e que, por isso, acaba, por vezes, não sendo efetivamente suficiente para que o faturamento da empresa aumente. Era esse o serviço que eu vendia. Era isso que eu fazia. Se lá atrás eu tivesse tido acesso ao Bootcamp, fazendo 30 mil por mês com 20 clientes ativos, ticket médio de R$ 1.500, se eu tivesse tido acesso ao Bootcamp lá atrás, e o Lucas do passado pudesse pedir um conselho para o Lucas de hoje, ele provavelmente perguntaria, né? Cara, eu já sou avançado, eu já tenho isso, eu já sei fazer aquilo. Isso o Lucas do passado falando com o Lucas do futuro, né? Pô, já sou avançado, faço 30 mil por mês, tenho 20 clientes, por onde eu começo? O Lucas do futuro diria para ele que você tem que começar pelo módulo Comece por aqui. E você tem que seguir todos os ciclos. Por quê? Porque o serviço que eu vendia era diferente. A forma como eu atendia o meu cliente era diferente, a forma como eu entregava resultado era diferente, tudo era diferente. Então não dá para eu pular para o módulo de negociação. Não existe... Lucas, eu tenho clientes de R$ 1.000 hoje. Eu quero ir direto para a aula onde tu diz como é que eu cobro 3 mil, porque isso é tudo que eu preciso saber. Eu já sei prospectar, eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo. Eu só quero aprender o que eu entrego no contrato de 3 mil. Não existe isso. Não existe atalho. É quase como se a gente estivesse dizendo assim, ó. Ei, eu sou marceneiro. Eu já sou avançado. Me mostra só o que eu tenho que aprender a fazer para eu ser um pedreiro muito bom. Me fala quais são as aulas que eu tenho que ver logo para eu ser um pedreiro muito bom. Tu percebe como é uma afirmação que não faz tanto sentido assim? Porque são profissões diferentes, são entregas diferentes, são modelos de trabalho diferentes. Ele vai ter que aprender os fundamentos, ele vai ter que aprender do zero, ele vai ter que entender a dinâmica da coisa do zero. Então, o meu conselho para você que já é avançado, que já é experiente, que já sabe fazer muita coisa é: siga o plano. Ao final dessa aula, você vai direto para o guia prático. E aí você vai entender exatamente o que você tem que fazer no dia 1, o que você tem que fazer no dia 2, ou na ação 1, na ação 2, né? Porque o guia não é necessariamente para ser feito em 45 dias. Você pode fazer ele em 90, você pode fazer ele em 180, depende do tempo que você tem disponível. E se você fizer ele em 90 dias, eu te garanto com absoluta certeza, esse é o meu compromisso com você, que você vai ter mais resultado nesses 90 dias do que você teria se você estivesse tentando seguir qualquer atalho. Qualquer atalho. Nenhum atalho vai te dar tanto resultado do que seguir o guia. Ação 1, ação 2, ação 3. Estou falando em ações porque não necessariamente tu vai fazer em dias, né? Pode ser que tu faça os 45 dias em 30. Talvez tu faça em menos tempo. Nada, nenhum conselho, nenhuma dica, nada, absolutamente nada vai te fazer ter mais resultado ao longo dos próximos 45 dias do que seguir exatamente o plano, ação por ação, dia por dia, atividade por atividade, aula por aula, sem pular nenhuma etapa. Porque entenda, você está entrando num novo universo e eu posso te garantir, esse universo é muito mais lucrativo, esse universo é muito mais interessante, esse universo vai colocar muito mais dinheiro no teu bolso e no bolso do teu cliente. Ele vai te fazer conseguir gerar muito mais resultado para o teu cliente trabalhando muito menos. Eu conseguiria fazer muito mais do que os 30 mil que eu fazia trabalhando sozinho se eu estivesse prestando o serviço que a gente presta na minha agência hoje. Porque na época eu tinha muito mais trabalho, como eu fazia um trabalho de social media, produção de conteúdo. Eu me desdobrava para conseguir fazer esses 30 mil. Eu programava muita coisa, eu trabalhava, eu era muito organizado no meu trabalho para conseguir fazer isso. Se eu prestasse um serviço nos moldes do trabalho que a gente presta hoje, eu faria muito mais dinheiro. Então comece por aqui. Começa pelo guia prático do ciclo 1. Depois vai no guia prático do ciclo 2, depois no guia prático do ciclo 3. E assim por diante. Eu te garanto, esse é o melhor atalho de todos. Tu já pagou pelo acesso ao atalho. Tu tá dentro do Bootcamp. O Bootcamp já é o melhor de todos os atalhos. O Bootcamp já é o caminho para que tu evolua 2 anos em menos de 2 meses. É só tu ver os relatos de todas as pessoas. Não sou só eu que estou te dizendo isso, tá? Eu converso toda semana com um aluno diferente, um aluno ou aluna diferentes, para entender o que fez com que eles tivessem resultados, o que fez com que eles conseguissem fazer 10, 15, 20, 30, 60, 70 mil por mês. E todas as histórias de sucesso são iguais. Eles seguiram o plano. Alguns deles estavam começando do zero, e por isso eu falo aquilo, né, para você que é iniciante. O iniciante ele tem uma vantagem, ele não corre o risco de cair na armadilha do ego. Ele não corre o risco de cair na armadilha do ego. Eu sempre lembro de uma história porque ele virou o exemplo perfeito de como ser o meu pior aluno. Que é um rapaz que ele chegou no nosso suporte uma vez e ele falou: cara, eu já sou mega avançado, eu já tenho 5 clientes ativos aqui na minha agência, eu preciso de algo mais rápido, essas aulas estão muito longas, eu só preciso de ajuste fino. 5 clientes, avançado.
Eu não estou dizendo que 5 clientes são poucos, mas eu estou dizendo que esse é o exemplo perfeito de alguém que caiu na armadilha do ego. Ele acha que sabe muito. E o Lucas, de 4 anos atrás, que fazia 30 mil por mês trabalhando sozinho, ele não sabia muito. Ele era esforçado, ele era dedicado, mas ele não sabia muito. Ele ainda tinha muito para aprender e ele começaria pelo Comece por Aqui. E ele faria o ciclo 1, faria o ciclo 2, faria o ciclo 3 e faria o ciclo 4. E é por isso que eu digo que o iniciante, aquela pessoa que está começando do absoluto zero, ela tem uma vantagem, que é a vantagem de não cair na armadilha do ego, porque, como ela não sabe nada, ela não fica se perguntando, pô, será que eu pulo isso daqui? Será que eu vou direto para tal módulo? Ela só começa. Ela faz o Comece por Aqui, depois ela começa o guia prático do ciclo 1, depois o guia prático do ciclo 2 e assim por diante. O melhor dos mundos para você que já é experiente, que já sabe alguma coisa, é não cair na armadilha do ego, começar pelo Comece por Aqui, executar o plano à risca, e eu garanto com absoluta certeza que você vai ter resultados. Eu vou deixar aqui na descrição dessa aula alguns estudos de caso para que você possa ver outras pessoas falando a mesma coisa que eu estou te falando aqui, de alunos que já trabalhavam, que já tinham experiência, que já tinham clientes ativos, que seguiram o plano do zero, e que multiplicaram o faturamento que eles já tinham em pouco tempo. Enquanto isso, aqueles experientes que estão até hoje procurando o caminho mais rápido, estão estagnados, não saem do lugar. Só para te dar um exemplo, o aluno Hassan, ele entrou ali fazendo mais ou menos 12 mil por mês, já trabalhava, já tinha agência, já tinha a marca da agência dele, já era experiente, já gerava resultado, já fazia um bom trabalho para os clientes dele, começou do zero, seguiu o plano, quadruplicou o faturamento dele em 2, 3 meses. Ele foi de 12 mil para 46, 48 por aí. Por quê? Porque ele procurou o atalho? Não, porque ele seguiu o plano. A gente ainda tem um outro caso, que é o do aluno Rodrigo Rangel, que ele saiu de um faturamento de 8, 9 mil por mês, ele já tinha experiência, já tinha clientes, já atendia, já trabalhava, ele seguiu o plano, começou pelo Comece por Aqui, não pulou etapas, não procurou atalhos, ele foi de um faturamento 8, 9 mil por mês para mais de 40 em menos de 30 dias dentro do Bootcamp. E tem um estudo de caso completo dele lá no canal, tu também pode ver toda a história dele. Tá lá, o link vai ficar na descrição aqui dessa aula. Então, meu conselho final para você é, siga o plano. Siga o plano. Lucas, já sou avançado. Siga o plano. Siga o plano. Você está entrando em um universo completamente diferente. O fato de você já ser avançado, o fato de você já ter experiência, o fato de você já fazer algumas coisas, na verdade, faz com que a gente tenha que desconstruir alguns dos conceitos que te ensinaram para reensiná-los do jeito certo. Como, por exemplo, o conselho de vender só tráfego pago. Percebe como eu tenho 2 trabalhos, eu preciso desconstruir essa ideia para você, te mostrando que, na verdade, o ideal é que você atue em toda a jornada, e existem maneiras de você atuar em toda a jornada trabalhando menos e tendo muito menos dor de cabeça do que você trabalharia e teria dor de cabeça se você vendesse só tráfego pago. Eu não vou te ensinar a trabalhar mais. No estudo de caso do Eros, por exemplo, ele deixa isso muito claro, ele trabalha muito menos, hoje no nosso modelo atual, fazendo quase 70 mil por mês, na data que eu gravo essa aula, né? Talvez quando você estiver vendo essa aula ele já está fazendo mais, né? Ele está com a meta de bater 100 mil reais mensais em faturamento. Então, ele trabalha muito menos hoje fazendo 70 mil por mês do que ele trabalhava fazendo 9. O que é absurdo, eu entendo, é absurdo olhar para essa informação e acreditar que ela é verdade, mas é a realidade. Ele estruturou o negócio dele de modo que ele tem uma rotina extremamente confortável fazendo 70 mil reais mensais. Então, para você que só faz tráfego e que já vende esse serviço, o meu ponto não é que você vai trabalhar mais. Eu sei que é meio paradoxal afirmar isso, mas você vai trabalhar menos e ganhar mais. Eu vou te ensinar como atuar em toda a jornada de compra do teu cliente, como fazer com que o teu cliente fature mais, como colocar mais dinheiro no bolso do teu cliente, como, por consequência, ganhar muito mais dinheiro de volta também, trabalhando menos do que você trabalha hoje e, principalmente, tendo menos dores de cabeça do que você tem hoje, vendendo os serviços que você vende hoje. Com um trabalho muito mais satisfatório, com um trabalho que faz com que o teu cliente te enxergue como um parceiro estratégico e não como um apertador de botões e não como um prestador de serviço aleatório. Ele vai te enxergar como alguém, inclusive, fundamental nas decisões importantes da empresa, entregando mais valor, não entregas, mas valor, mais resultado para o teu cliente, através de uma metodologia que foi pensada para isso. Através de uma metodologia que funciona, através de uma metodologia que dá resultado, através de uma metodologia que vai te fazer dominar por completo o processo de aumento de faturamento de uma empresa, o que é uma habilidade de extremo valor, o que é uma habilidade que vai te colocar no topo do mercado. Eu espero que você siga o plano, eu espero que você não caia na armadilha do ego, eu espero que você escolha o caminho certo, escolha o caminho de todos aqueles estudos de caso, de todos aqueles alunos bem-sucedidos, que provavelmente tu já viu muitos deles lá no canal. Eu tenho certeza que esse é o caminho mais rápido para que tu alcance o topo do mercado, eu tenho certeza que esse é o caminho mais rápido para que tu atinja os teus objetivos financeiros.